Esse vídeo é um trabalho da Faculdade Dr. Raimundo Marinho, solicitado pela professora doutora Márcia Brito Neri Alves. É um projeto interdisciplinar sobre a Política Nacional da Alfabetização. A minha equipe é composta por mim, Leiane, Ana Cássia, Tatiana e Érica. As pesquisas demonstram que o cérebro humano ele não foi programado biologicamente para aprender a ler e escrever. A linguagem escrita ela é uma recém-invenção da história humana, mas ela é capaz de ir se modificando através das aprendizagens. Esse mecanismo de estruturação e adaptação cerebral, ele é denominado como plasticidade cerebral, que quer dizer que o nosso cérebro, ele, nos anos iniciais, ele vai se adaptando para que a gente consiga aprender a ler e a escrever. Os leitores iniciantes, para eles serem bem-sucedidos, eles precisam saber os sons das letras, a forma de escrever e o nome de cada letra. Ou seja, ele precisa conhecer o sistema alfabético da escrita. A pesquisadora cientista Linnea Henry, ela fala que existe 4 maneiras de aprender a ler e escrever, que é a predição, a analogia, a decodificação e o reconhecimento automático. A analogia é quando a criança ainda não sabe ler nem escrever, mas por imagens, por rótulos, ela sabe o que é aquele objeto. Por exemplo, se ela vê uma Coca-Cola na frente dela, só o rótulo da Coca-Cola, ela vai saber que ali é uma Coca-Cola. Aquele nome ela vai dizer que é Coca-Cola. Mas se a gente pegar o rótulo e colocar qualquer outro nome, como ela não sabe ler, ela vai dizer que ali é Coca-Cola também. Aí, isso quer dizer a predição. Ela não sabe ler e escrever, mas pelos objetos, ela supõe o que seria aquilo. Essa é uma das primeiras maneiras de aprender a ler, que é quando as crianças passam a tentar adivinhar o que seria aquilo. Ou seja, adivinhar as palavras. E a analogia é quando a criança já sabe sílabas, mas ainda não sabe ler as palavras inteiras. Ou seja, se ela já aprendeu a escrever a palavra gato, ela pode ver qualquer outra palavra que tenha, vamos dizer, a sílaba to. Se ela vê uma palavra com quatro letras e tem o T e o O, ela não vai nem tentar ler. Ela vai olhar e vai dizer que ali, por exemplo, pato, rato, ela vai olhar e vai dizer que é gato. E isso quer dizer que ela tenta supor também, mas aí, como ela já sabe, já entrou na escrita e na leitura, é chamado por analogia. Ela já sabe sílabas, mas ela ainda tenta adivinhar, olhando as palavras, que palavra seria aquela. E na decodificação, a criança já sabe mais ou menos ler e escrever, mas para tentar ler mais rápido, ela tenta pelos sons. Ela já sabe as letras, aí ela vai tentar decifrar que letra é aquela para dizer que palavra é aquela. Por exemplo, banana. Banana tem três formas de falar a letra A. Essa é a decodificação. Ela vai tentar decodificar o que seria aquela palavra para depois dizer que palavra é aquela. E no reconhecimento automático, que é quando a criança já sabe ler e escrever totalmente, que ela já falou tantas vezes a palavra e já escreveu, que o cérebro dela já salvou aquela palavra na memória. Aí só dela olhar para a palavra, ela já sabe que palavra é aquela. Esse já é o reconhecimento automático. Eu termino meu vídeo com a frase do livro. Um bom leitor é aquele que identifica palavras com precisão, velocidade e fluência dentro e fora dos textos. Oi, meu nome é Tatiana Farias. Vou falar sobre o tópico Como ensinar as crianças a ler e a escrever de modo eficaz. Conhecimento alfabético. A criança passa a conhecer a letra para deixar de tê-la como figura ou objeto. A partir do conhecimento da letra, ela vai aprender que a junção das letras formam as palavras e que são nada mais do que som em forma de escrita. Depois de aprender e definir cada letra, a criança passa a conhecer as variações de formas da letra.
como maiúscula e minúscula. Após o nome e a forma, vem a fase sonora da letra, na qual a criança irá conhecer as pronúncias variadas de algumas letras. Consciência fonológica é a base para a descoberta do princípio alfabético. Refere-se à capacidade de identificar os segmentos de som que formam uma palavra. Consciência fonológica é dividida em duas fases, a pré-fonológica e a fonológica. A pré-fonológica divide em três fases, icônica, garatuja e pré-silábica. É a fase anterior àquela em que a criança percebe a escrita como representação do som. A fase fonológica divide em duas fases, silábica sem valor sonoro e silábica com valor sonoro. Corresponde ao período silábico, no qual a criança desenvolve a consciência fonológica, ou seja, compreende o que a escrita representa. Nomeação automática rápida é a capacidade de perceber um símbolo visual e recuperar o seu nome de maneira rápida e fácil. Nomeação automática rápida de objetos ou cores também tem como objetivo detectar problemas de aprendizagem em crianças com dificuldade de aprender, por possuírem problemas de retardo ou dislexia. Boa noite, meu nome é Érica Lima Paulo e eu vou falar um pouco como é que as crianças aprendem a ler e a escrever. Toda criança que vai ingressar ao ensino médio, ela precisa saber ler e saber escrever. A criança vai se adaptando na práticas, com brincadeiras, em jogos e o convívio com outras pessoas. Com a mãe em casa também, com o professor. Não é só o professor que as crianças aprendem a ler e escrever, não é só na escola. Os pais em casa também devem ensinar com as sílabas. E aí a criança vai desenvolvendo cada vez mais. É no dia a dia que ela aprende a forma de outras pessoas falar. E aí ela vai se adaptando ao saber ler e ao saber escrever. Toda criança que o convívio com outras pessoas, cada vez mais ela vai se adaptando, ela vai conhecendo as formas das sílabas e assim. Então, para isso, elas devem aprender a ler e a escrever para ter um futuro brilhante pela frente. Me chamo Ana Cássia, vou apresentar o trabalho da disciplina Projeto Interdisciplinar. Fica com o assunto o ensino fundamental. O ensino fundamental é uma das etapas da educação básica no Brasil. Tem duração de 9 anos, sendo a matrícula obrigatória para todas as crianças com idade entre 6 e 14 anos, entre 7 e 15 anos de idade para nascidos no segundo semestre. A obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária implica a responsabilidade conjunta da família ou responsáveis pela matrícula das crianças do Estado, pela garantia de vagas nas escolas públicas da sociedade, por fazer valer a própria obrigatoriedade, regulamentando por meio das leis de diretrizes e bases educação LDB. Em 1996, sua origem remota ao ensino de primeiro grau, que promoveu a função dos antigos cursos primários, com 4 a 5 anos a duração, e do curso ginásio, com 4 anos de duração, e este último considerado o primeiro ensino secundário. No Brasil, não existe um currículo padronizado para o ensino fundamental, mas a LDB de 1996 define que é obrigatório no fundamental o ensino da língua portuguesa, matemática, conhecimentos de mundo físico e natural, bem como da sociedade social e política, especialmente a brasileira, artes, educação física e música, que pode ser trabalhada dentro das artes.